Amém? Jonas, capítulo de número 4. Vai nos dizer assim a palavra de Deus. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso o que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: É razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma eramada, e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então o Senhor, Deus, fez nascer uma planta, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. E Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. E em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta, que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Oremos. Pai bendito, que noite maravilhosa em que nos encontramos aqui, louvando e adorando ao Senhor. Pai, a nossa alma se alegra quando adoramos ao Senhor, porque entendemos que fomos criados para o louvor da Tua glória. Deus, somente o Senhor é Deus, e somente o Senhor é digno de toda adoração. E Tu és a razão da nossa vida nesta noite, para cultuar ao Senhor, para bendizer o Teu nome, porque como lemos aqui, porque a Tua misericórdia dura para sempre. Obrigado a Deus por ela, a causa de não sermos consumidos. Reconhecemos que nem somos merecedores dela. Mas obrigado a Deus, porque o Senhor é misericordioso. E usa da Tua misericórdia como lhe apraz e como bem quer, porque Tu és soberano. Deus, obrigado pela Tua palavra, que é a revelação do Senhor, é o poder do Senhor para a salvação. Pai, abre o nosso entendimento. Reconhecemos nossa limitação, reconhecemos que necessitamos da ação do Teu Espírito, subjugando o nosso coração, o nosso intelecto. Por isso, ó Deus, trabalha nas nossas vidas nesta noite. Revela-te a nós, Senhor. Mostra a Tua vontade, ó Pai, na nossa vida. Que saiamos daqui hoje edificados pelo poder da Tua palavra. Usa-me, ó Deus, como instrumento em Tuas mãos. Convém que Tu cresça, ó Deus, e sejamos diminuídos. Abençoa, Deus, a vida de todos quanto o Senhor escolheu estar aqui nesta noite. E abençoe a vida de todos quanto nos assiste pela internet também neste momento. Abençoa-nos, ó Pai, pois esta é a oração que fazemos ao Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos,
Se a história de Jonas tivesse terminado no capítulo de número 3, nós poderíamos dizer que seria um dos livros mais extraordinários em toda a Bíblia. Nós poderíamos talvez dizer que Jonas foi, de fato, o missionário mais bem-sucedido, tirando aquela parte que eu disse do missionário mais bem-sucedido que fracassou. E nós já aprendemos nesse tempo a razão de Jonas ter sido o missionário mais bem-sucedido que fracassou. Mas se de fato tivesse encerrado o livro de Jonas no capítulo 3, teria encerrado de forma, aquele clímax maravilhoso, aquele auge. Se não, vejamos, no capítulo 1, Deus aparece a este homem e lhe dá uma ordem. Deus diz: Jonas, sai de onde você está e vai para Nínive e prega aquela cidade. E nós bem acompanhamos na exposição desse capítulo como Jonas foi teimoso, como Jonas foi desobediente a Deus. Jonas pegou um caminho totalmente contrário. Nínive era para o leste, ele foi para o oeste, para o lugar mais longínquo conhecido em toda a terra, para Tarsis. Ia passar aproximadamente 1 ano viajando ao navio. Jonas decidiu deliberadamente ir para o lugar mais distante para fugir da vontade de Deus para a sua vida. E nós então aprendemos que quando ele tomou essa decisão para a sua vida, Jonas trouxe para si a consequência da queda. Porque toda vida que a gente opta, toda vida que a gente escolhe seguir um rumo contrário à vontade de Deus, o único lugar que nós iremos parar é embaixo. E Jonas saiu no atropelo, descendo cada vez mais na sua vida, porque a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. E ele desce de Jope e ele vai para o navio, e do navio ele desce para o porão, do porão ele é lançado no fundo do abismo, do oceano, e do oceano ele é lançado dentro do peixe. E nós então aprendemos no capítulo 2 como essa experiência fez com que Jonas abrisse os seus olhos. Essa experiência de rebeldia, essa experiência negativa, essa experiência de ir contra a vontade de Deus foi danosa para a vida dele. E no lugar mais inesperado, dentro do ventre do peixe, Jonas faz uma oração. Jonas ora a Deus, porque ele reconhece que o peixe não era nenhum juízo de Deus para a sua vida, mas que o peixe, na verdade, era o livramento de Deus, porque ele estava a perecer no fundo do oceano. E naquele momento, Jonas agradece a Deus em forma de oração. Sua oração contém salmos de louvores, de gratidão a Deus. Jonas reconhece que ao Senhor pertence a salvação. E depois desse encontro com Deus, Deus então dá ordem ao peixe. O peixe cospe Jonas a terra, em terra seca. E mais uma vez a palavra de Deus vem a Jonas e diz: dispõe-te, vai à cidade de Nínive. E então, diante daquela situação, diante daquela experiência negativa, de ter dito não para Deus a primeira vez, de ter pegado um rumo contrário à vontade de Deus, agora quando a palavra de Deus vem segunda vez para Jonas, ele não comete o mesmo erro, ele vai. Ele então vai para a cidade de Nínive, clama contra a cidade de Nínive, e nós aprendemos que acontece naquela cidade um dos maiores avivamentos em toda a história. Nunca houve tantas conversões como houve em Nínive. 600.000 conversões. Foi um agir de Deus tremendo, como nunca houve na história até o presente momento. Por isso que é mister afirmar que Jonas, ele é o maior missionário que houve em todos os tempos. Nunca houve uma conversão em massa dessa natureza, como houve Deus usando a vida de um homem, no caso, Jonas. E se a história tivesse encerrado aí, seria maravilhosa. O homem que foi rebelde a Deus, depois se arrepende da sua rebeldia, e agora pega um rumo segundo a vontade de Deus, cumpre aquilo que Deus queria, e há uma conversão em massa. Seria a história perfeita. Contudo, Deus nos fez e nos entregou o capítulo 4 dessa história. E o capítulo 4, ele começa dizendo a seguinte coisa: com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado.
pergunta: com isso, o quê? O que aconteceu no versículo 10 do capítulo 2. O que foi que aconteceu no versículo 10 do capítulo 2? Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Se tivesse encerrado no capítulo 3, como eu disse, teria sido uma história maravilhosa. Jonas cumpriu a vontade de Deus. Jonas foi e pregou aos ninivitas, e os ninivitas creram em Deus. E foi uma conversão em massa, do maior ao menor, do mais poderoso ao mais simples. Jonas foi e cumpriu. Contudo, o capítulo 4 está aqui para nos mostrar que Deus sonda o coração do homem. E que Deus está tão preocupado que nós façamos a sua vontade, como nós o façamos não de qualquer maneira, mas que nós cumpramos a vontade de Deus de todo o nosso coração e de boa vontade. Então o capítulo 4 está aqui para mostrar que Deus não somente está preocupado que façamos a sua vontade, mas também como não a façamos de qualquer jeito, mas que façamos de bom coração e de boa vontade. Porque o capítulo 4 começa dizendo que Jonas fez a vontade de Deus, mas após ter feito a vontade de Deus, ele ficou extremamente triste e irado. Então o capítulo 4 serve para mostrar isso, que Deus não somente está preocupado que façamos a sua vontade, mas também que a façamos de coração e de boa vontade. Não adianta só fazer a vontade de Deus, mas não fazer de coração. Jonas fez aquilo que Deus disse: vai a Nínive, prega contra ela. Ele fez isso, houve uma conversão em massa. Contudo, após Jonas ter feito a vontade de Deus, o texto diz que ele desgostou-se extremamente e ficou irado. Jonas fez a vontade de Deus, mas não fez de coração. Não fez de boa vontade. E aqui, meus irmãos, para a nossa introdução, é a primeira aplicação que eu quero trazer para as nossas vidas. De fato, Deus tem interesse que façamos a sua vontade. Tanto é que nós vimos Deus mover céu e terra para que Jonas cumprisse a sua vontade. Nós vimos como Deus agiu, dando tempestade quando ele estava no navio, usando a vida dos marinheiros. Deus lançou ele no fundo do oceano. Deus deparou um peixe para pegá-lo. Nós vimos como Deus moveu tudo para que Jonas fizesse a sua vontade, porque é da vontade de Deus que isso aconteça. Contudo, é também da vontade de Deus que nós não façamos a sua vontade de qualquer jeito, mas que tenhamos prazer em fazer a vontade de Deus. Deus se importa não somente com aquilo que fazemos, mas Deus também se importa com aquilo que somos e como nós fazemos as coisas. Deus estava preocupado com o coração de Jonas, porque Jonas obedeceu a Deus, mas o seu coração estava triste. Jonas estava extremamente irado com Deus por ter feito a vontade do Senhor. E aí a pergunta que eu faço a você nesta noite é: o que você sente ao fazer a vontade de Deus? O que passa no seu coração quando você sabe que tem que fazer aquilo que Deus disse para você fazer? Como você faz? Faz com alegria? Faz de bom coração? Faz de boa vontade? Isso é muito importante, meus irmãos, a gente gerar essa reflexão na nossa vida. Porque eu creio que muito das nossas negligências com o Senhor reside no campo das emoções. Muitas vezes até a gente vem à igreja, mas no fundo, a gente queria ficar em casa. Às vezes a gente vai ler a Bíblia, mas
A gente não lê a Bíblia com entusiasmo, a gente não lê a Bíblia com vontade, a gente lê a Bíblia com pesar, com um fardo. A gente ora porque, enfim, o pastor disse que tem que orar. Mas a gente não sente alegria, a gente não fica empolgado, a gente não fica entusiasmado com as coisas de Deus. A gente faz a vontade de Deus, a gente vem para a igreja, a gente ora, a gente lê a Bíblia, mas a gente não faz isso com entusiasmo. Isso não move a nossa vida. É como se fosse um fardo. É um fardo acordar cedo no domingo para vir para a escola bíblica. É um fardo vir no culto de oração. Nosso coração, a gente precisa sondar o nosso coração. Deus está preocupado sim que a gente faça a sua vontade. Mas Ele também está preocupado que a gente faça isso de coração. Que a gente faça isso de boa vontade, como diz a sua palavra em Efésios capítulo 6, versos 6 e 7. Como você tem servido ao Senhor? Como é a sua caminhada hoje? Você transmite alegria em viver em função de fazer a vontade de Deus? Ou ainda é um fardo para você? É um pesar? Importante a gente refletir sobre isso. Pensei que era café. Meus amados, essa atitude de Jonas revela algo interessante. Essa atitude de Jonas revela o descompasso do seu coração com o coração de Deus. Veja o texto. Nós lemos no versículo 3, do capítulo 3, que a cidade de Nínive era muito importante para Deus. Perceba o descompasso do coração de Jonas com o coração de Deus. Jonas, ele era o cara que não estava antenado com Deus. Deus considerava a cidade de Nínive importante, mas Jonas não. Deus se alegrou com a conversão dos ninivitas, mas Jonas ficou triste. Perceba o descompasso da vida deste homem com Deus. Jonas se desgostou daquilo que Deus gostou. Era Deus alegre, eram os anjos no céu fazendo festa, porque a Bíblia diz que quando o pecador se arrepende, há festa no céu. Naquele dia houve 600.000 conversões. Deus alegre, os anjos jubilosos, mas Jonas triste. Perceba o descompasso da vida deste homem com a vida de Deus. Jonas não estava em nenhuma sintonia com Deus. Jonas era o camarada que não conseguia se alegrar na vontade de Deus. Aquilo que era agradável a Deus não era agradável a Jonas. Aquilo que era de gosto a Deus era de desgosto a Jonas. Aquilo que trazia alegria a Deus trazia tristeza a Jonas. Isso é consequência de quando nós estamos distantes de Deus. Quando nós estamos distantes de Deus, nós não gostamos das coisas que Deus gosta. A gente se sente altamente desconfortável. E é por isso que a gente pega um caminho contrário. Porque a gente não vê graça naquilo que Deus vê graça. A gente não se alegra naquilo que alegra o coração de Deus. A gente não vê gozo nessas coisas. A gente vê fardo, a gente vê um pesar, a gente fica triste. E muitas vezes a gente tem a atitude que Jonas tem. Peço-te, pois, tira a minha vida, porque é melhor morrer do que fazer a tua vontade, Deus. Eu quero essa noite, diante dessa introdução, quero apresentar duas verdades sobre a postura de Jonas diante de tudo isso, né? A primeira lição muito visível neste capítulo 4 é que Jonas, ele sofre da síndrome de Narciso. Não sei quantos conhecem a história de Narciso, mas bem simples, se você pesquisar no Google, vai estar lá, bote Narciso,
faz parte das mitologias gregas. E Narciso foi aquele camarada que morreu porque ele ficou impressionado com a sua beleza. Narciso se amava tanto que chegou um momento em que ele foi a uma fonte de água e ele ficou olhando para o seu reflexo. E ele se apaixonou tanto por si mesmo que ele definhou, dali ele não saiu mais. Ele não conseguia sair daquele lugar que refletia a sua imagem. Ele era tão apaixonado por si que ele ficou ali. E Narciso definhou até a morte, porque se amava muito. Talvez você já tenha ouvido alguém falar sobre que alguém é narcisista. Narcisista é porque vem de Narciso, narcisismo, vem de Narciso. Jonas era esse camarada que se amava muito. Jonas sofria da síndrome de Narciso. Jonas era um camarada que ele colocava o seu eu como em primeiro lugar. Se não vejamos, olha a oração que ele faz no versículo de número 2. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarso, pois sabia que és Deus clemente, misericordioso e tardio em irar-se, grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Essa é a segunda vez que Jonas ora. A primeira ele orou agradecendo a Deus, porque Deus o livrou. E agora Jonas está orando, reclamando a Deus, porque Deus foi benevolente com outra pessoa. Jonas era um camarada que conseguia se alegrar com a ação de Deus sobre sua vida, mas ele tinha muita dificuldade de se alegrar com a bênção da vida de outra pessoa. Jonas ficou maravilhado quando Deus deparou um peixe e o salvou, e ele orou a Deus em gratidão. Nesse mesmo capítulo nós vemos que Deus faz levantar uma planta e faz sombra para ele, e o texto diz que ele ficou muito feliz no verso 6, quando você vê, então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Ele ficou feliz por causa da sombra da planta. Ele ficou feliz porque Deus deparou o peixe. Jonas era o camarada que conseguia se alegrar quando a graça de Deus era derramada sobre a vida dele. Mas ele não conseguia se alegrar quando a graça de Deus caía sobre a vida de outra pessoa. Ou seja, ele só tinha olhos para si mesmo. Jonas só conseguia se alegrar consigo mesmo. Ele não conseguia se alegrar com os feitos de Deus sobre a vida de outra pessoa. Ele era egocêntrico por demais. Ele queria tudo para ele. Ele queria que a sua vontade fosse feita. E o grande problema de Jonas com Deus era isso. Porque Deus queria que os ninivitas se convertessem. Mas Jonas não queria que os ninivitas se convertessem. E como a sua vontade não foi feita, ele ficou com raiva de Deus. Ele ficou com raiva de Deus, porque a sua vontade não foi feita. E eu gosto do versículo 5, porque quando Deus não fez aquilo que Jonas queria, olha a atitude dele. Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma. E ali fez uma eramada e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria na cidade. A atitude de Jonas, segundo os estudiosos eruditos do Antigo Testamento, a atitude de Jonas é que nem daquele menino emburrado, que quando ele quer muitas coisas do pai, e o pai diz não, e ele chufa o peito e sai com raiva. Foi isso que Jonas fez. Ele simplesmente, quando viu que Deus não iria fazer a sua vontade, quando Deus não iria atender aos seus caprichos, ele então ficou extremamente irado com Deus, porque Deus não fez a sua vontade, aquilo que ele queria. Jonas então, ele preparou um lugarzinho para ele dormir. Pois então vou dormir. Ele preparou um lugarzinho, se deitou e ficou esperando para ver o que acontecia. Emburrado como um menino que fica, quando seu pai não faz a sua vontade. Essa foi a atitude de Jonas, diante da situação, diante de Deus. Jonas era um menino mimado. Jonas era um profeta que,
colocava o seu eu como em primeiro lugar. Jonas estava mais preocupado consigo, com a sua vontade, do que com a vontade de Deus. Jonas queria, inclusive, que Deus mudasse os seus planos, mas ele mesmo não estava disposto a mudar. Ele estava disposto que Deus mudasse a sua vontade, mas ele mesmo não estava disposto a mudar para cumprir a vontade de Deus na sua vida. Jonas era um homem altamente egoísta. Jonas era um homem que só pensava em si mesmo. Jonas estava preocupado com a sua reputação. Afinal, ele era um profeta. E Deus o chamou para levar uma palavra de juízo aos ninivitas. E quando Jonas leva a palavra de juízo aos ninivitas, o que acontece? Os ninivitas se convertem. Então Jonas estava preocupado com a sua reputação, porque ele tinha levado uma palavra de juízo e houve salvação. Jonas estava preocupado com a sua reputação, porque sabia que a sua nação odiava a Síria. A Síria era a inimiga número 1 de Israel. E Jonas foi àquele lugar e promoveu salvação. Então Jonas estava preocupado de quando voltasse, como era que o seu povo iria receber. Então Jonas estava preocupado consigo, estava preocupado com a sua reputação, mas não estava preocupado em nenhum momento com a vontade de Deus. Jonas estava preocupado com a sua reputação, com a sua vida, mas em momento algum, Jonas estava preocupado com a vida de 600.000 pessoas que habitavam naquela cidade. Jonas ficou irado, porque a sua vontade não foi feita. E qual era a vontade de Jonas? Que Deus não salvasse nenhum daqueles ninivitas. Jonas estava preocupado consigo, mas não estava preocupado com 600.000 pessoas que habitavam naquele lugar. Dentre as quais 120.000 eram crianças. O texto quando diz, no versículo 11, não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. São crianças. Dessas 600.000 pessoas que habitavam naquela cidade, 120.000 eram crianças. Crianças pequenas, que não sabem ainda distinguir o que é a mão direita e mão esquerda. Jonas estava preocupado consigo mesmo, mas não estava nem aí para 120.000 crianças que iriam padecer e o total de 600.000 pessoas naquele lugar. Minha preocupação, irmãos, é que essa síndrome de Narciso, nós também a tenhamos pegado. Nós temos vivido numa cultura muito egocêntrica. Nós temos vivido numa cultura onde as pessoas só pensam em si mesmas. Elas não conseguem pensar nas outras pessoas. E a minha preocupação é que nós também tenhamos pegado esta síndrome de Narciso. Deus não somente chamou Jonas para pregar o evangelho aos perdidos, mas Deus também nos chamou para pregar aos perdidos. Se você é um crente em Cristo Jesus, Deus também lhe chamou para pregar o evangelho aos perdidos. E a pergunta que eu faço é essa: você tem feito isso? Ou não tem feito como Jonas fez? Jonas não queria ir, porque Jonas estava preocupado consigo, ele não estava preocupado com as pessoas que lá habitavam. A minha preocupação, meus irmãos, é porque eu sei que Deus chamou a sua igreja para o cumprimento dessa missão. Deus nos deu uma ordem, assim como deu a Jonas. Assim como Deus deu uma ordem a Jonas para ir pregar na cidade de Nínive, Deus também nos deu uma ordem para nós pregarmos o evangelho.
O grande problema é porque nós estamos tão focados em nossas vidas, que nós não dispomos mais para pregar o evangelho às pessoas que estão à nossa volta. Todo dia nós entramos no nosso ambiente de trabalho e a gente não consegue enxergar que nós temos uma missão. Nós estamos preocupados apenas no nosso serviço, naquilo que a gente vai fazer, no salário que a gente vai receber no final do mês. Nós estamos preocupados apenas com os nossos estudos, com a nossa carreira profissional, o que nós seremos no futuro. E que a gente entra todos os dias na escola, lida com um monte de descrente, e a gente não consegue entender que nós fomos chamados para pregar aos perdidos. A minha preocupação é essa, é que nós tenhamos pegado essa doença, a síndrome de Narciso. Nossa cultura é uma cultura muito egocêntrica, que só pensa em si mesmo. E a igreja tem caído neste mal. Nós temos nos esquecido que Deus nos chamou para pregar aos perdidos. E a única coisa que a gente consegue dizer para a obra de Deus é que a gente não tem tempo. Que a gente está ocupado demais com as nossas coisas. Nós estamos salvos e pronto. Somos como os Jonas. Estamos salvos e pronto. Os outros que ainda não estão, que pereça. Há quanto tempo você é um crente em Cristo Jesus e quantas pessoas você conduziu ao Senhor Jesus Cristo? Quantas vezes você participou de um evangelismo nesta igreja? Se para vir para a igreja é a maior dificuldade porque não tem tempo, imagine pregar o evangelho aos perdidos. Meus irmãos, nós precisamos acordar. Nós não podemos permitir com que a síndrome de Narciso nos pegue. Nós precisamos levar a mensagem aos perdidos. A atitude de Jonas feriu os dos mandamentos principais, que é amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo. Jonas não amava a Deus acima dele mesmo. Jonas se amava mais do que amava a vontade de Deus. E Jonas não amava o próximo como a si mesmo, porque ele queria ver os ninivitas no juízo eterno. Meus irmãos, nós precisamos acordar. Precisamos despertar. Não podemos cair neste mal. Eu creio que é por isso que a igreja tem sofrido muito. Porque nós temos nos fechado em nossas próprias vidas. Nós temos perdido muito tempo conosco mesmo. E a gente tem esquecido que nós somos chamados para levar a mensagem aos perdidos. A gente está tão engodado nas coisas desta vida conosco mesmo, que não nos sobra mais tempo para nada. Nós não podemos esquecer da missão que nós fomos chamados a fazer. Eu não sei onde é que nós vamos chegar. Creio que a igreja do Brasil precisa passar por algumas dificuldades para que talvez a gente desperte para o cumprimento da nossa missão. Isso é danoso, irmãos. É muito danoso. Quando a gente só se preocupa com a gente. O ser humano hoje tem perdido a oportunidade, eu digo aqui a igreja especial, de ser bênção, de ser luz para os que estão perdidos. Nós vivemos num país tão perdido, uma nação carente de Cristo. Olhe, com crise moral nós temos passado. E às vezes a gente gasta todo o nosso tempo, toda a nossa vida, toda a nossa dedicação conosco mesmo.
Nós precisamos, meus irmãos, parar de ficar admirados com a nossa própria vida. Nós precisamos aprender a amar os que estão perdidos. Nós precisamos aprender a ter compaixão pelos que estão perdidos e parar de amar a nós mesmos. Esse discurso que muitas vezes a gente mesmo profere de que, não, primeiro para amar o próximo eu tenho que amar a mim mesmo. Onde é que está isso na Bíblia? Você já faz isso por natureza. Você se ama por natureza. Na verdade, você já nasce se amando mais do que qualquer outra coisa na face da terra. Não precisa você entender que você tem que se amar, porque você já faz isso. Você se ama tanto, que muitas vezes você prefere fazer a sua vontade do que a vontade de Deus. Nós não precisamos nos amar. O mandamento bíblico não é ame-se a si mesmo. O mandamento bíblico é ame ao Senhor e ao teu próximo. A Bíblia não manda a gente se amar, manda amar a Deus e ao próximo. Porque amar a si mesmo a gente já faz isso e muito bem. E muito bem. Nós precisamos amar a Deus acima de nós mesmos. Amar a Deus para fazer a sua vontade e não a nossa. Amar ao próximo como a nós mesmos. Sabe o que é que o Senhor Jesus diz para nós? Que nós devemos negar a nós mesmos. É isso que a Bíblia diz. Em vez de você se amar, a Bíblia diz, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Nós precisamos vencer essa síndrome. E Jonas era um camarada que se amava muito. Ele era fechado no seu eu. Queria que a sua vontade fosse feita de todas as maneiras. E esse é o grande problema hoje das pessoas com Deus. Elas se amam tanto que elas preferem rejeitar Deus, porque não querem fazer a vontade de Deus, mas a sua própria. Mas a sua própria. O grande problema é porque elas esquecem que somente a vontade de Deus é que é boa, perfeita e agradável. Olha o que aconteceu com Jonas no capítulo 1, quando ele quis viver segundo a sua vontade. Olha onde foi que ele foi parar. No ventre do grande peixe, no fundo do oceano, no mais profundo abismo do seu ser. É isso que acontece. Mas quando a gente escolhe fazer a vontade de Deus, a gente colhe os frutos dessa vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. A segunda lição que a gente pode trazer, preciosa, desse livro, é o que ele vai dizer depois do versículo 6. Ele vai dizer, então, fez o Senhor Deus nascer uma planta, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou o verme, o qual feriu a planta, e esta secou. E em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que ele desfalecia, pelo que ele pediu para si a morte, dizendo, melhor me é morrer do que viver. Então, diante dessa situação, perceba como a pedagogia de Deus é maravilhosa. Deus queria que Jonas entendesse o que realmente estava no seu coração. Jonas estava irado porque Deus havia salvo 600.000 pessoas. E como Deus sabia o que estava no coração de Jonas, Deus fez nascer uma planta, para que ele fosse confortável. E o texto vai dizer no versículo 6, no final, que Jonas se alegrou em extremo. Veja a comparação. No versículo 1 do capítulo 4, diz que ele ficou irado, diz que ele desgostou-se. E como foi que ele se desgostou?
No versículo 1 do capítulo 4, diz que ele se desgostou. Mas como foi que ele se desgostou? Extremamente. Ele ficou desgostoso extremamente, porque pessoas se salvaram. E quando Deus fez uma planta que lhe deu sombra, ele ficou feliz extremamente por causa da planta. Então, para que Deus revelasse aquilo que estava no coração de Jonas, no verso 7, diz que no dia seguinte, ao subir da alva, Deus enviou um verme, o qual feriu a planta e esta secou. E diante daquela planta que morreu, que havia alegrado extremamente o coração de Jonas, ele agora ficou tão triste porque a planta morreu, que no final do versículo 8 ele diz: pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Jonas ficou triste porque a planta morreu. E Jonas ficou triste porque 600.000 pessoas viveram, se salvaram. E a pergunta que Deus faz a Jonas, no verso 9, é essa: é razoável essa tua ira? A pergunta que Deus faz para Jonas é certo isso que você está fazendo? E aqui é a segunda lição do texto. Quando as coisas são mais importantes do que as pessoas. Infelizmente, a gente vive num tempo onde a gente coisificou as pessoas e a gente personificou as coisas. As pessoas perderam seu valor e os objetos ganharam valor que não lhes devia. Hoje as pessoas matam, roubam, tiram a vida de outras pessoas por causa de objetos. A vida já perdeu o seu valor e as coisas ganhou o valor da vida do ser humano. Essa é a razão da gente não se preocupar mais com os outros. Perceba aonde nós chegamos. Nós nos amamos tanto e amamos tanto as coisas, mas nós não amamos as outras pessoas e nem a Deus. Quantos de nós não temos trocado Deus pelas coisas? Quanto tempo nós passamos com as coisas e quanto tempo nós passamos com Deus? Ao sair de casa, se você esquecer seu celular, você volta para buscar o seu celular, mas você sai de casa sem orar. Você sai de casa sem ler a Bíblia, você sai de casa sem orar, mas não sai de casa sem o celular. As coisas se tornaram mais importantes na nossa vida do que Deus e as pessoas. Quantos de nós temos deixado a comunhão com Deus na luta desesperada para adquirir coisas? Quantos de nós? Quantos de nós temos trocado a comunhão com Deus para morrer de trabalhar, para adquirir coisas? Deixa de vir para o culto, deixa de ter comunhão com os irmãos. Quantos de nós? Nós temos chegado a esse tempo também, de que não somente a gente se ama, mas também a gente ama as coisas. E a gente tem deixado de amar a Deus e ao próximo, porque a gente ama-se demais e ama as coisas que a gente quer ter. Se não vejamos a nossa labuta de todo dia, veja com que nós nos desgastamos. A gente se desgasta na vida para a gente ser alguém na vida e para a gente ter coisas nesta vida. E para isso a gente abre mão da vontade de Deus.
A gente deixa de cumprir a vontade de Deus. A gente deixa de levar a mensagem aos perdidos. A gente deixa de cumprir a nossa missão. Porque a gente está focado nas nossas realizações, nos nossos sonhos, nas nossas conquistas, naquilo que a gente almeja. E a gente esquece de Deus, esquece de cumprir a nossa vontade, porque as coisas e nós mesmos nos tornamos maiores do que Deus e do que as outras pessoas. O problema de Jonas era esse. A razão de Jonas de não querer pregar o evangelho, de não querer viver a vontade de Deus para a sua vida, era porque ele se amava demais. E amava as coisas mais do que a vontade de Deus. E os que estavam perdidos. E é por isso que Deus faz essa pergunta para ele. É certo isso, Jonas? É certo isso que você está fazendo? É razoável essa tua ira por causa da planta? É razoável? Olha a resposta que ele vai dar para Deus quando Deus faz essa pergunta, no verso 9. Deus faz essa pergunta: Jonas, é razoável essa tua ira por causa da planta? Olha a resposta dele. Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Foi essa a resposta que ele deu para Deus. E aí Deus, na sua infinita paciência, Deus tenta fazer Jonas entender. Quando ele diz no verso 10, tornou o Senhor: Jonas, tu tens compaixão da planta, que não te custou trabalho nenhum. Você não fez ela crescer. Ela cresceu numa noite e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Se você consegue se preocupar com a planta, como é que você está com raiva que eu me preocupei com 600.000 pessoas, onde 120.000 são crianças que não sabem discernir uma mão direita da mão esquerda? É interessante como essa história, ela encerra. Ela é uma das poucas histórias que ela encerra com a pergunta. Se você olhar o versículo 11, Deus fez essa pergunta para ele e acaba o livro. Nós não sabemos qual foi a resposta de Jonas. Nós não sabemos o que foi que aconteceu posteriormente. Nós não sabemos. Nós não sabemos que resposta Jonas deu. Mas nós podemos saber que resposta nós daremos para Deus. Qual é a resposta que você dará a Deus? É certo que Deus tem revelado sua vontade para nós. O Senhor nos chamou para pregar a sua palavra. Qual é a sua resposta? Deus queria que Jonas tivesse compaixão, assim como ele tinha da planta. Assim como ele tinha da planta, Deus queria que ele tivesse também com os perdidos. Porque Jonas estava preocupado com a planta, mas não estava preocupado com as pessoas. Eu não sei os irmãos, mas me dói muito quando, às vezes, eu ouço aquele tipo de coisa. Acontece um acidente de carro, e a pessoa tinha um carro muito bonito, um carro de luxo, e de repente acontece um acidente, todo mundo, rapaz, ele ficou sabendo do acidente que aconteceu, fulaninho, bateu o carro. A primeira coisa que a pessoa diz é: poxa vida, meu irmão, que carrão, acabou o carro. Ele um pouco está se ligando para as vidas que lá estão. Se morreram, se viveram. Não importa, porque o carrão que é bonito ficou danificado. E assim a gente vai levando a nossa vida, personificando as coisas e coisificando as pessoas, colocando valores entre as coisas. É por isso que hoje o ladrão mata a vida de alguém para ter um celular, para ter alguma coisa.
Porque a nossa vida perdeu valor e as coisas ganharam seu valor. Isso nos traz lições preciosas para a nossa vida, irmãos. Eu particularmente fico muito incomodado quando alguém está conversando comigo e ela não conversa comigo, ela fica conversando com o celular dela. O que é que ela demonstra com isso? Que ela não me valoriza. Ela está sentada perto de mim para conversar comigo, mas ela não consegue desfrutar da minha companhia. Ela fica no celular. Isso é uma desvalorização com a outra pessoa. Isso é uma desvalorização com a outra pessoa. A gente já não consegue mais fazer essas coisas. Já não valoriza mais a pessoa. Né? Que as coisas se tornaram mais valiosas para a gente. E a gente vai levando a nossa vida assim, irmãos. E eu creio que esse é um dos grandes problemas que tem feito com que a gente tenha seguido um caminho distante daquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. Nós temos compaixão como Deus teve pelos ninivitas. Nós temos compaixão pelos perdidos. Se sim, é a hora da gente abrir mão do nosso eu e a gente começar a cumprir a missão a qual nós somos chamados. Deus nos chamou. Deus nos chamou para ir às pessoas. Deus nos chamou para levar a sua mensagem aos perdidos. E está na hora da gente negar a nós mesmos. Está na hora da gente parar de amar a si mesmo. E a gente amar os que estão perdidos. E a gente levar a palavra de Cristo para elas. Quando você está na rua, que você vê muita gente na rua, o que você enxerga? Obstáculo para a sua caminhada? Ou você consegue enxergar homens, mulheres e crianças perdidas, carentes, sedentas da graça de Deus? Nós não sabemos qual foi a resposta que Jonas deu. Mas nós podemos dar uma resposta hoje para Deus. Uma resposta para Deus. Deus chamou Jonas. Deus também tem nos chamado. Não precisa um anjo do céu vir e descer. É só você abrir a sua palavra em Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20. Deus nos chama. Deus diz: ide por todo mundo e anunciai o evangelho a toda criatura, ensinando essas pessoas, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor já nos deu esta ordem. E nós não podemos dar desculpa de que nós estamos ocupados demais fazendo as nossas coisas. Nós não podemos dar desculpa de que nós estamos atarefados demais. Deus não nos chamou para nos perdermos em meio às coisas desta vida. O bom soldado não se embaraça nas coisas desta vida, mas o bom soldado cuida de cumprir aquilo que ele foi chamado para fazer. Está na hora da gente sair do nosso mundo e a gente enxergar que, embora nós passamos por dificuldades, embora nós passamos por aflições nesta vida, existem pessoas que estão 1000 vezes piores do que nós. Porque se você morrer hoje, você será acolhida pelos braços do Pai. Mas se aquele morrer sem Cristo, ele vai perecer no inferno. Precisamos da compaixão de Deus. Isso deve nos levar a uma ação. Então a pergunta que fica, da qual Deus fez para Isaías é: quem enviarei? Quem há de ir por nós? O que você vai dizer para Deus? Eis-me aqui. O Senhor, eis o Demétrios ali. Envia ele ali. Nesse sentido, quero convidá-lo a orar, sim. A orar nesse sentido.
o Senhor tem nos chamado. O Senhor chamou toda a sua igreja para o ministério da pregação da palavra. Vivemos num mundo de descrentes. E a igreja é a luz, a igreja é o sal. E é nossa responsabilidade levar a mensagem aos perdidos. Ore nesta noite para que o Senhor lhe liberte da imagem de si mesmo, do amor a si mesmo. E que o Senhor substitua isso por amor aos perdidos, por amor ao próximo, por amor a Deus acima de todas as coisas. Peça ao Senhor coragem. Você vai ter que abrir mão de si mesmo. Abrir mão da sua comodidade. Abrir mão do seu sono. Abrir mão muitas vezes de coisas que você gosta para agradar a Deus. Por amor ao próximo. Deus não mudará a sua vontade para fazer a sua. Pai bendito e maravilhoso, Senhor, estamos nós aqui hoje reunidos em Tua presença. Obrigado, ó Pai, por toda a exposição que nós fizemos até o presente momento do livro de Jonas. Quantos ensinamentos, ó Deus, preciosos nós tiramos. É verdade, ó Deus, que a síndrome de Narciso nos acompanha. Pai, temos gastado tempo demais nas nossas próprias vidas, nos nossos problemas, nos nossos sonhos, nas nossas realizações, nas nossas conquistas, que já não temos tempo para cumprir a Tua vontade na nossa vida. Já não temos mais tempo, ó Deus, para levar a mensagem aos perdidos. Pai, nos ajuda. Temos sido influenciados, ó Deus, sim. Infelizmente, ó Deus, nós vivemos num tempo de inversão de valores, onde as coisas têm mais valor do que as pessoas. Nós temos trabalhado a nossa vida inteira para ter coisas, e quão pouco nós investimos em pessoas, Deus. Pai, coloca compaixão no nosso coração pelos perdidos. Se nós nos entristecemos, ó Deus, porque roubaram o nosso celular, se nós somos capazes de nos entristecer porque roubaram a nossa moto, roubaram o nosso carro, Deus, por que não nos entristecemos pelos perdidos, Senhor? Pai, nos ajuda. Deus trabalha no nosso coração, nas nossas motivações. Que encontremos, ó Deus, alegria em fazer a Tua vontade. Que aquilo que seja a nossa alegria, seja a alegria do Senhor. Que o nosso desejo seja satisfazer, ó Deus, os Teus desejos. Que a nossa vontade seja de fazer a Tua vontade. Deus, que venhamos a gostar daquilo que Tu gosta e desgostar daquilo que o Senhor reprova. Pai, obrigado pela
excelente obra que o Senhor confiou a nós, o ministério da reconciliação. Usa-nos, ó Deus, como sal e luz neste mundo, para anunciar as boas novas do Evangelho, o poder do Senhor para a salvação. Deus bendito, abençoe todos que aqui se encontram nesta noite. Desperta-nos para o cumprimento da tua vontade. Pois assim oramos ao Senhor em nome de Cristo. Amém.